quero falar hoje sobre favor imerecido, mais conhecido como graça. Quem gosta dessa palavra? Eu gosto demais. Alguém me perguntou esses dias assim: pastor, se cortar o seu pulso sai graça? Eu falei, é provável. É provável. Diz assim a Bíblia Sagrada: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Agora olha o próximo verso. O qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto. Em algumas versões está assim, nova aliança. Agora escute bem, Deus só vai abençoar, Deus só vai prover, Deus só vai capacitar ministros da nova aliança. Não há bênção de Deus, não há provisão de Deus e não há capacitação de Deus para quem não é ministros da nova aliança. Paulo diz assim que nós somos capacitados para sermos, com uma missão, ministros da graça. Quem não é ministro da graça ou da nova aliança, não tem capacitação e bênção de Deus. Você está lendo comigo isso? Paulo diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E diz assim, ó, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Olha, pode deixar congelado o texto anterior, daqui um pouco eu volto nesse. Eu dou aula em 8 institutos de faculdade no Brasil, uma vez por mês. Essa semana eu estava em São Paulo, na sexta-feira à noite, eu dei 3 horas de aula e viajei de volta para casa para vir para cá. Saí no primeiro voo, acordei umas 4h30 da manhã para pegar o primeiro voo para Curitiba. Cheguei em casa, falei, nem vou dormir porque eu vou aproveitar o dia com as crianças, que pego o voo 18 horas para Brasília. Então, cheguei para aproveitar bastante o dia, fiquei aproveitando o dia assim, ó, parecendo um bêbado. E quando deu por volta de 3 horas da tarde, eu já estava pingando de sono. Já não adiantava mais, porque 4 horas tinha que ir para o aeroporto. Sempre quando a gente vai falar e angariar mais alunos para os institutos, normalmente você ouve as pessoas dizendo assim, meu querido, você nunca leu que a letra mata e o Espírito vivifica? As pessoas pensam que a letra que mata é a letra da Bíblia ou da teologia. Você já ouviu isso? Você já ouviu pessoas dizerem assim, irmão, não leia muito a Bíblia não, senão você vai ficar doido. Quem já ouviu isso? E quem ficou doido? Ou você não lê Bíblia? Bom, eu já li a Bíblia 38 vezes inteira e não fiquei doido, eu acho. Mas Paulo diz assim, que nós somos capacitados para sermos ministros da graça, da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Agora preste atenção, por que a graça tem o título de nova aliança e a lei velha aliança? Você sabe, Deus tem 7 alianças com o homem na história da humanidade. Eu vou falar especificamente aqui agora de 3. Deus fez uma aliança com Adão, chamada de aliança adâmica. E aliança é quando você dá algo e a outra pessoa dá algo. No caso de Deus com Adão, Deus disse, Adão, eu vou ser um pai para você. Você só precisa fazer uma coisa, não come da árvore do meio do jardim. A parte de Deus era ser bondoso, a parte de Adão era não comer da árvore. Adão comeu da árvore, quebrou a aliança. Aí você vem a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1, você começa ali, Deus dissecando todas as bênçãos da lei e as maldições da lei. Até o verso 15, Deus traz as bênçãos.
Do verso 15 em diante, Deus traz as maldições. A lei é assim: faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Isso é chamado de velha aliança. A nova aliança é chamada da graça, a aliança do Monte Sião. A aliança da lei é a aliança do Sinai, a graça é a aliança do Sião, é onde desceu o Espírito Santo. É também chamada aliança da cruz, aliança de depois da cruz, ou os mandamentos de Jesus. Por isso que Paulo diz assim: Ele nos capacitou para sermos pregadores, ministros da nova aliança. Quem está na graça aqui? Então você está na nova aliança. E aí ele diz assim: não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual é a letra que Paulo diz aí que mata? Será que é da Bíblia ou da teologia? Vamos ver no próximo verso qual é a letra que mata. Próximo verso. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Qual é a letra que mata? Responde. O que foi gravado com letras em pedra? Os 10 mandamentos. E Paulo chama aí de ministério da morte. Então a letra que mata é a letra da lei de Moisés. Alguém me disse: pastor, por que a lei de Moisés é chamado aí de ministério da morte? Mas não é só chamado de ministério da morte. No versículo 9, Paulo chama também de ministério da condenação. Então a lei de Moisés, ela tem títulos terríveis. Ela é chamada de ministério da morte, ministério da condenação, lei do pecado e da morte. Esses são os títulos que dão para a lei de Moisés. Lei é uma aliança de Deus com o homem baseado em méritos e performances. Isso é chamado de lei. Graça é uma aliança de Deus com Deus, não com o homem. Deus não fez uma aliança da graça com a igreja. Deus fez uma aliança com Jesus na graça. Graça é uma aliança de Deus com Deus. Jesus, 100% homem, fez uma aliança com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os seus pecados, colocou em nós o ministério da reconciliação. Então graça é uma aliança de Deus com Deus. A aliança da graça foi constituída do Pai com Cristo, por isso que é uma aliança inquebrável. Diga amém. Agora o apóstolo São Paulo nos ensina assim, o ministério da morte gravado com letras em pedras. Foi esse ministério glorioso, de tal forma que os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés pela glória que tinha no seu rosto, ainda que estivesse indo embora. Alguém me perguntou: pastor, por que a lei de Moisés é chamada de ministério da morte? É verdade. A lei de Moisés, ou a lei, é chamada de ministério da morte, e a graça é chamada de ministério da vida. Em Romanos capítulo 8, no versículo 2, o apóstolo Paulo chama a graça de ministério do Espírito e da vida. O apóstolo Paulo chama a lei de ministério do pecado e da morte. Então agora nós temos ministério do Espírito e da vida e ministério do pecado e da morte. Por que que a lei é chamada de ministério da morte? Porque a lei governa homens espiritualmente mortos e a graça governa homens espiritualmente vivos. A lei não pode governar cristãos vivos e a graça não pode governar mortos. A graça não foi feita para governar pessoas que não são regeneradas, que não nasceram de novo. Por isso que tem gente que pensa que está na graça, mas não nasceu de novo e transforma a graça em lascívia. E começa a usar a graça como desculpa
Porque a graça não foi feita para governar pessoas que não nasceram de novo. Quem governa pessoas mortas é a lei. A lei foi dada para governar pessoas espiritualmente mortas. Por isso é chamado de ministério da morte ou dos mortos. A graça foi dada para governar pessoas espiritualmente vivas. Só será governado pela graça quem nasceu de novo. Esse também terá um pleno entendimento do favor imerecido de Deus. Agora preste atenção no que você vai ouvir. Graça significa favor e merecido. A palavra grega charis, no hebraico shen, que quer dizer bondade ou misericórdia. Eu gosto mais da palavra grega, que o termo é favor e merecido. Veja você que a graça, ela está fincada sobre um pilar, o não merecimento. Qualquer coisa que você trouxer, que seja baseada em sua performance, deixa de ser graça. A graça por si só já é não mereço. A graça por si só já é favor e merecido. Agora veja o próximo verso que Paulo nos ensina. No próximo verso. Não será, ele diz que o ministério da lei foi glorioso. Mas ele diz, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? O ministério da morte, que é o da lei, foi gravado com letras de pedra, foi um ministério glorioso, mas Paulo diz, o da graça é superior ao da lei, é mais glorioso que o da lei. A obra da cruz é maior do que a obra de Moisés. E Jesus disse isso para os fariseus, vocês ficam venerando Moisés, tem aqui alguém maior do que Moisés. Diga glória a Deus. Você sabe que quando nós falamos da graça e da lei, as pessoas ficam em crise. Eu sei, não tenho dúvida que tem gente que usa a graça como desculpa para pecar. Há igrejas que acreditam que por estarmos na graça, tudo é permitido. Olha, a minha igreja se chama Preciosa Graça, por acidente. E lá não é tudo permitido, irmão. Graça não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa porque você está na graça. Então aqui nessa manhã, pela manhã e à noite e amanhã, queremos falar sobre a obra da cruz. Nós vamos falar sobre a obra da cruz, fazer apelo todos os dias e orar pelos enfermos. Diga amém. Quem crê que Jesus vai fazer grandes coisas? Agora escute bem isso. O que é lei? Lei é um mandamento que vemos. Graça é um mandamento que cremos. Lei é um gramado verdinho com uma placa em cima dizendo não pise. Se você pisar, você transgride. A Bíblia diz que pecado está em transgredir a lei. Graça é o mesmo gramado sem a placa. O que você faz? É o mesmo gramado. Lei é a placa em cima do gramado dizendo proibido pisar. Graça é o mesmo gramado sem a placa. O que essa geração faz? Onde é que está escrito que eu não posso pisar? Onde é que está isso na Bíblia? Quem te mostrou? Não está nada disso na Bíblia, ela pisa. Graça não significa que você pode fazer tudo. Graça é um padrão maior. Lei é o meio-fio pintado de amarelo. Graça é o meio-fio sem estar pintado de amarelo, mas você sabe que ele tem uma casa e que você não pode estacionar. Ninguém te disse para não colocar. É assim que se entende o que nós chamamos de graça, favor e merecido. Agora escute bem, você já ouviu algumas coisas que nós repetimos constantemente dentro da igreja? Por exemplo, nós não estamos mais na lei. Quem já ouviu isso? Isso não é certo. Não está certo você dizer que não estamos mais na lei. Outras pessoas dizem, pastor, o sábado ainda é vigente. É claro que é. O sábado ainda é o dia do Senhor? Obviamente.
Não só o sábado, como todas as leis de Deus ainda são vigentes. Agora, algumas pessoas dizem, mas devemos praticar? Aí está o X da questão. Na verdade, não é certo você dizer que você não está mais na lei. Nós nunca estivemos. Põe para mim Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Porque Deus nunca fez uma aliança com a gente baseado na aliança que Ele fez com Israel. Nós temos outras promessas, nós temos outra aliança, uma aliança maior e uma aliança superior. Gálatas capítulo 3, no versículo 8, agora sobre nós, diz assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios. Mas quando Ele deveria justificar você pela fé? Preste atenção no termo, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Isso antes da lei. Pregou previamente o Evangelho para Abraão. Quem pregou para Abraão? O próprio Deus. Esses dias eu estava no quarto do hotel, e eu já li esse texto muitas vezes. E alguém me perguntou, pastor, o que é revelação? Revelação é quando você entende o texto. E quando eu entendi o texto, eu joguei a Bíblia e falei, uau! O texto diz literalmente que Deus veio e disse, Abraão, senta aqui, eu quero pregar para você. E Deus pregou para Abraão o quê? O Evangelho, as boas novas. E diz assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé, pregou o Evangelho para Abraão. Você percebeu? O plano de Deus para a igreja sempre foi a graça, nunca foi a lei. Você está lendo isso comigo? Deus nunca pensou em você baseado na aliança que Ele fez com Moisés. Deus sempre pensou em você baseado na aliança que Ele faria com Jesus. E diz assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho antecipadamente para Abraão. E disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olha para mim, o que é o Evangelho? O que Deus pregou para Abraão? Você já se perguntou? Quando alguém usa o termo, irmãos, vamos pregar o Evangelho, do que ele está falando? No que se consiste o Evangelho? Porque veja, Deus pregou o Evangelho para Abraão. Agora em Isaías 61, no versículo 1, diz que Jesus veio, pode colocar na tela, para pregar também esse Evangelho. Isaías sobre Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias, pregar as boas novas, pregar o Evangelho. Deus pregou o Evangelho para Abraão, Jesus veio para pregar o Evangelho. Agora em Romanos capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz que ele não se envergonha. E Paulo diz assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, depois para o grego. No verso 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é fazendo, não, que é de fé em fé, porque está escrito, o justo. Agora veja, vamos lá. Deus pregou o Evangelho para Abraão, diga amém. Jesus veio para pregar o Evangelho. Paulo diz que não se envergonhava de pregar o Evangelho. Paulo diz que é nesse Evangelho que revela o poder de Deus. Então, o coração do cristianismo é o quê? O Evangelho. Cabe-nos identificar hoje o que é o Evangelho para sabermos se somos ministros de uma nova aliança. Porque Deus não abençoa, Deus não capacita, Deus não provê quem não é ministro
de nova aliança. Deus não tem compromisso com ministros da velha aliança. Então o que é o evangelho? Quem está comigo? Veja Atos capítulo 20 no versículo 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus me confiou. Levanta sua mão e diz: eu tenho um ministério que Jesus me confiou. Ele diz: e pregar o ministério que Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é o evangelho? Responda! A graça. Não tem 1, 2, 3, 5 evangelho, só tem um evangelho, e esse evangelho é o evangelho da graça, do favor imerecido, da obra da cruz, do plano salvífico, da substituição e da redenção. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, restaure os órfãos. Nisso se constitui a obra da cruz, diz Paulo, porque eu quero pregar o evangelho da graça. Então veja, o que Deus pregou para Abraão. Responda. Responda. A graça. O que Jesus veio pregar? O que é ser ministro da nova aliança? Ser ministro da nova aliança é ser pregadores ou ministros da graça de Deus. Diga amém. Diz: eu sou um ministro da nova aliança. Em Gálatas capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim: admiro-me que tão depressa vocês estão saindo daquele que vos chamou da graça do Senhor Jesus para outro evangelho. Você vê que Paulo pega a graça como evangelho, ele chama outro evangelho de outro evangelho. O que eu estou dizendo a você é que o único evangelho existente, evangelho, é o evangelho da cruz, o evangelho da graça. Diga amém. Agora volte o texto de 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7. Já que você entendeu o que é o evangelho, sendo esse o evangelho da graça, e já que você entendeu que a lei é chamada de ministério da morte, que Deus não capacita ministros que não sejam ministros da graça, da nova aliança. Em tudo que a gente for fazer, devemos trazer a graça de Deus. Sempre, se você vai falar sobre família, se você vai falar sobre jovens, se você vai falar qualquer coisa, tem que ser pregado na lente da graça, e não na lente da lei. Diga amém. Agora olhe bem para mim. Por que a lei aí é chamada de ministério da morte? A lei, ela mata. Você parou para pensar uma coisa? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, os fez caminhar 3 meses pelo deserto de Refidim e chegaram no Monte Sinai. Eles estavam escravos por 430 anos, quando Deus pregou para Abraão o evangelho da graça, não da lei. Abraão não foi aceito por Deus porque tinha lei. Abraão foi aceito por Deus porque creu em Deus. Em Tiago 2,23 diz: Abraão creu em Deus e isso foi colocado na sua conta como justiça. Aqueles que pensam que precisam da lei de Moisés para poderem ser bons, explique isso para José. Quando José estava na casa de Potifar, quando fugiu da Patifona, você lembra? E José fugiu de uma mulher extremamente linda, era uma mulher lindaça. Alguém disse: como é que o senhor sabe? Porque mulher feia não é tentação, é assombração. E diz a Bíblia que José disse assim: não vou pecar contra Deus e contra meu Senhor, o Deus e Potifar. Quem pregou para José o temor de Deus? Qual lei José tinha para temer a Deus? E Jó,
um sheik árabe da Mesopotâmia, contemporâneo a Abraão. Olha o testemunho que Deus dá de Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se aparta do mal. Quem pregou para Jó? Qual lei Jó tinha para poder ser isso? A fé, o Espírito de Deus controlando o homem é maior do que regimentos que Paulo chama de regimentos velhos da lei. Quem me entende, diga amém. Então agora Deus tira o povo de Israel do Egito. E se você analisar o texto, isso começa em Êxodo, a partir do versículo 15. Eles caminham por 3 meses no deserto de Refidim. E eles pecam. Eles chegam diante do Mar Vermelho e cometem o primeiro grande pecado. Murmuram contra Deus. Você sabe que murmuração é um pecado grave. Quando eles murmuravam no período da lei, eles morriam. Mas antes da lei vir, eles murmuraram, pecaram contra Moisés e pecaram contra Deus e ninguém morreu. Eles murmuram diante do mar e o que Deus faz? Abre o mar para eles. Quem está me entendendo aqui? Então eles continuam a caminhar. Em Êxodo 15 eles chegam nas águas de Mara. E vão em frente, em cima de Moisés, para agredir Moisés, porque estavam com sede e não tinha água para beber. Então Deus transforma a água para que eles possam beber. Você vê que eles pecam e Deus mostra a bondade. Quem está me entendendo aí? Mas agora eles chegam no meio do deserto com muita fome. E agora eles murmuram agressivamente contra Deus e contra Moisés. E Deus faz chover picanha assada para eles. Parece que quanto mais eles pecavam, mais Deus queria mostrar favor e bondade para transformá-los pela sua graça. Diz a Bíblia, diz o Senhor, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. A graça transforma mais do que a lei. A lei é hipócrita. A graça é transformadora. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. Na lei você tem que fazer, na graça você pode fazer. A graça é capacitação, a lei não. A lei ela é inflexível, ela apenas aponta para o seu pecado e para você, ela não empodera você a nada. Mas então, Deus chega com o povo no pé da montanha e diz assim, Moisés, sobe aqui. Isso está em Êxodo 19. E Deus diz para Moisés, Moisés, você vai descer e vai dizer para o povo de Israel, veja como eu fui bondoso, como eu fui um pai, como eu os trouxe nas asas da alvorada, com braço forte, eu os tirei do Egito, anda nos meus caminhos e eu serei bondoso. Deus nem mencionou lei nenhuma. O que Deus falou? Ande comigo, eu ando com vocês. Qual lei ele mencionou? Nenhuma. Moisés desceu e disse para o povo de Israel, Deus disse isso. O povo agora olha para Moisés com senso de justiça própria e diz assim, Moisés, a palavra no hebraico é veres vish naché. Sabe o que significa? Tudo que Deus mandar fazer, podemos cumprir. No original, veres vish naché quer dizer, Moisés, diga a Deus, não nos mostre bondade pela sua bondade, queremos merecer tudo que Deus faz. Isso é bonito, mas eles estão mudando de aliança. Deus estava dando uma aliança do favor e eles queriam uma aliança do favor merecido. Na realidade, Israel estava medindo Deus por eles. Eles estavam propondo a Deus uma sociedade. O Senhor faz 50% e nós fazemos 50%. O Senhor manda, a gente obedece, aí o Senhor abençoa. O Senhor manda, a gente obedece, o Senhor abençoa. A lei é isso. Faço bem, recebo bem. Faço mal, recebo mal. Imagine você, eu tenho um filho de 15 anos. Entreguei a idade agora. Eu tenho um filho de 15 anos.
E eu chego para o meu filho e falo, meu filho, eu vou te dar todo mês R$ 200 de mesada. Mas por quê, pai? Por nada, só porque você é filho. Não é porque você é bom, não é porque você tira nota boa, porque você não, é porque você é filho, eu vou te dar mesada. Mas o meu filho, bem intencionado, o egozinho dele diz assim, pai, não é justo. Me dá aí um conjunto de regras, deixa eu cumprir, e tudo que o senhor mandar fazer eu posso cumprir. Aí o senhor me dá os 200, eu falo, filho, não precisa, eu vou te dar. Não, pai, mas eu quero merecer. O meu filho está dizendo, eu posso me comparar a você. O senhor manda, eu cumpro, então eu faço algo que eu mereço, eu recebo algo que eu mereço. Então eu dou para o meu filho 10 regras. Primeiro, acorda às 7 horas da manhã. Segundo, pega a camisa do Corinthians, põe no rodo e limpa o chão. Quem é corintiano se manifesta aí. Agora eu vou expulsar. Agora escute bem. Eu dou 10 regras para o meu filho e falo, depois que você cumprir as 10 regras, eu te dou R$ 200. Ele fala, beleza. Primeiro dia ele descumpre o primeiro mandamento, acorda tarde. Oh pai, me perdoa, mas amanhã. Aí no outro dia ele cumpre o primeiro mandamento e descumpre outro. E ele vai descumprindo um após o outro. Mas eu, apesar de me considerar um bom pai, a minha esposa diz que eu sou um excelente pai, meu filho diz que eu sou um excelente pai, a minha filhinha de 3 anos me chama de meu Eloy. Ela diz, você é o meu favorito. Oh. Mesmo sendo um bom pai, Jesus diz que eu sou mau pai. E ele diz, vocês pensam que são bons, mas são maus. Eu não velo pela minha palavra cumprir. Então eu pego lá o papel do meu filho e quebro o mandamento. Falo, filho, esquece isso. Mas a partir do momento que o povo de Israel pediu um conjunto de mandamentos, que eles começaram a se comparar à moral de Deus. Deus é bom, nós temos que merecer. Deus é bom, mas a gente também é. Deus deu a lei. Até então ninguém tinha morrido. Vai por mim, nenhuma alma morreu do Egito ao Sinai. Eles estavam em volta da montanha e ninguém morreu. Deus da montanha. Quando eles pedem o mérito, Deus chama Moisés de volta e fala, como é que é, Moisés? Se o povo quer mérito, tá bom. Moisés, diga para o povo que a partir de hoje, até um animal que se aproximar da montanha morre. Não foi Deus que mudou, foi a aliança que mudou. Quem está entendendo? E tem gente que pensa que dá para misturar um pouquinho de lei com graça. Vai ouvindo. Diga para o povo não tocar na montanha. Na mesma hora, 3 morreram. Tocaram na montanha, morreram. Lembra-te que ninguém tinha morrido. Mudou a aliança, mudou o critério. O Deus do favor imerecido continua sendo Deus do favor imerecido, mas agora que a lei veio, Ele tem que velar pela lei e fazê-la cumprir. Se você quer viver da lei, tu tem que guardar o sábado. Se você quer viver da lei, tu tem que vender teu filho quando estiver endividado. Se você quiser viver da lei, começa a apedrejar pessoas. Não dá para dizer eu estou na lei, eu tenho que cumprir a lei e guardar uma coisa e outra não. A lei não veio para extrair o melhor de nós. A lei veio para extrair o pior de nós. Deus não deu a lei para melhorar as pessoas. Deus deu a lei para Israel ver que eles eram pecadores e que mereciam a graça e que precisavam da graça. Paulo diz, para que toda boca se cale e todo homem fica sujeito ao juízo. Deus encerrou tudo no pecado e na lei. Deus falou, vou dar minha moral. Vocês vão ver que a hora que eu der a minha moral, ela é uma moral santa e insaciável. Vocês não conseguem viver assim. A lei é um padrão impraticável, irmão. Eu me lembro que lei é um estilo de vida. E você pode estar mais na lei do que imagina.
Então um dia eu ouvi um pregador dizendo assim: o crente que não ora 2 horas por dia está desviado. E o pastor que não ora 2 horas está caído. E eu comecei a pregar e repetir isso. E agora eu dizia para mim mesmo: eu vou orar todo dia 2 horas, porque eu não sou desviado. Então eu orava todo dia 2 horas. Um dia eu vi um pregador americano por nome David Robson dizendo que um trabalhador comum trabalha 8 horas por dia, então um homem de Deus tem que ficar 8 horas por dia com Deus, lendo Bíblia, orando, se consagrando, senão ele não é um homem de Deus. Rapaz, eu vou me trancar no quarto 8 horas, enquanto eu lia a Bíblia, lia isso, lia aquilo outro, e goi, o glória já virá, goi, aleluia, aleluia, aleluia. Rapaz, e a lei, ela é insaciável. Então agora eu estava 8 horas naquele legalismo, e mesmo em 8 horas orando, eu entrava e saía, o diabo dizia: tem gente que ora mais que você. A Bíblia diz que a lei, ela vem para condenar, ela nunca se satisfaz. Se você ponderar a sua vida na lei, você vai se encher de culpa, de condenação, de medo. Isso vai se afastar você de Deus. Pense comigo, se você me deve uma quantia absurda de dinheiro e não consegue pagar, toda vez que me vir, você foge de mim. Se você acha que deve alguma coisa para Deus, aos olhos da lei, isso te distancia de Deus, não te aproxima. Então eu mesmo ali 8 horas resistia firme. Aí eu li o livro de David Young Cho. Aí eu entrei em crise de vez. No livro Po Young Cho, o famoso David Young Cho, diz que ele não ora menos de 12 horas por dia. E ele não respeita pastores que não oram 12 horas por dia. Eu já fui fazendo cara assim, ó. Então às vezes eu saía para um sítio e conseguia ficar 12 horas. E ainda faço isso hoje. E mesmo às 12 horas, a lei vinha e esfregava na minha cara alguém que superava o meu limite. Fui na Inglaterra, na igreja de John Wesley, estava escrito na porta: aqui John Wesley orava 19 horas por dia. Falei: estou caído. Realmente tem gente que pensa que ele é aceito por Deus por performance. Não é. Tudo que nós recebemos é porque Deus é bom. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. É porque Ele é misericordioso. É porque Ele é gracioso. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Pastor, então nós não vamos orar? Só oramos de fato quando estamos na nova aliança. Antes você não ora. Antes você paga preço. Vocês já ouviram esse termo? Vou pagar o preço. Eu vim aqui para dizer que ele está pago. Hoje, quando eu fico sem orar, eu não me sinto culpado. Eu sinto fome de orar. Entendeu o que eu disse? Tem gente que quando fica sem orar se sente culpado. Eu não me sinto culpado. Eu sinto saudade. Quando eu fico sem ler a Bíblia, eu não me sinto culpado. Eu sinto fome de Deus. Eu tenho que comer. Hoje eu posso. Antes eu não podia. Hoje eu sou livre. E eu tenho fome, eu sinto sede. Ele me atrai com cordas de amor e bondade. O Espírito Santo não me atrai pondo culpa para eu orar. Ele me atrai pondo fome. Ei, você está com fome, venha comer. Ei, você está com fome, venha beber. Esse é o Espírito da nova aliança, da liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. A lei desceu. Em Êxodo 19, quando o povo de Israel muda a aliança, Deus dá os 10 mandamentos. Paulo chama isso de ministério da morte, gravado com letras em pedra. Quando Deus dá os 10 mandamentos, escute isso,
No mesmo dia, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. Mas lá na frente, no Monte Sião, quando o Espírito Santo foi dado, quando o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas se converteram. A letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor, escute isso. Preste atenção. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte, em condenação, julgo e juízo. Esse é o propósito da lei, fazer com que todos fiquem indesculpáveis. Por isso que a lei só governa gente espiritualmente morta. A graça só serve para gente espiritualmente viva. Quem não é regenerado e recebe a graça, transforma a graça em lascívia. A graça é para filhos. A lei é para servos, para escravos. Diga amém. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Moisés? Coloca João 1:17, por favor. Evangelho. O texto diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por um servo, a graça veio pelo Filho. O Filho é maior que o servo. Foi isso que Jesus disse para os fariseus. Quando a lei veio, quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando a graça veio, 3.000 se converteram. A letra mata, o Espírito vivifica. O primeiro milagre de Moisés transformou a água em sangue, resultou em morte. A letra mata. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em vinho, resultou em júbilo e celebração. O Espírito vivifica. O cordeiro que Moisés matou resultou na morte dos primogênitos. Quando o cordeiro morreu no Egito, primogênitos morreram, muitos morreram, mas o Cordeiro de Deus que morreu na cruz resultou em vida, resultou em transformação, resultou em restauração. Todo aquele que olha para Jesus agora é salvo. A letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Bendito seja o nome do Senhor. Aplauda e glorifique. Glorifique a obra da cruz. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que a lei foi dada. A graça não foi dada. A graça veio. Você leu comigo? Leia em voz alta. Eu poderia dar um livro para cada um. Eu disse poderia. Mas eu vim. É melhor. Deus não deu graça a você. Ele veio a você. Ele hoje habita em você. Ele hoje está em você. Não foi dado, ele veio, ele está aqui agora. Aleluia. Isso é muito poderoso. Diga glória a Deus. Diz isso é maravilhoso. A graça é maior do que a lei. Diga a graça é maior do que a lei. Então não é certo você dizer não estamos mais na lei. Nunca estivemos. Nós somos o povo da cruz. Nós nascemos depois da cruz. Não somos do Sinai, somos do Sião. Quando o Espírito Santo desceu. Põe Romanos capítulo 8 no versículo 2. Porque quando eu digo que nós não estamos na lei, eu me refiro à lei de Moisés. Mas nós temos a nossa lei. É diferente, é maior, mas é a nossa lei. Leia em voz alta esse texto, por favor.
Não, eu quero que você leia bem alto, junto. Não igual reza, bem alto. Vamos lá, 1, 2, 3, valendo, vai lá. Você tem que entender que a graça não é parecida com a lei em nada. A lei é ministério da morte, a graça do Espírito e da vida. A lei governa homens mortos, a graça homens vivos. A lei piora as pessoas, a graça melhora. A lei tira o pior de nós, a graça o melhor de nós. A lei condena os melhores de nós, a graça salva os piores de nós. A Bíblia chama a lei de lei do pecado e da morte, e a graça de lei do Espírito e da vida. Não são a mesma coisa. Nós temos a nossa lei, nós temos a nossa aliança, nós temos o fruto do Espírito, nós andamos no Espírito. Não significa que temos a lei de Moisés, em nada temos dela. Mas pastor, nós praticamos, na realidade nós cumprimos toda ela em uma única lei. Uma única lei, o amor. Paulo disse, a lei se cumpre em um único mandamento, o amor. Essa é a nossa lei. Diga amém. Hebreus capítulo 10, no versículo 16, você precisa entender que graça, viver na graça é bênçãos maiores, é um padrão superior. A lei, ela entristece você. A lei é hipócrita. Irmão, convide um religioso para ir na sua festa, ele vai estragar a festa. Você começa a brincar, ele já amarra a cara dele de burro. Ele fica de longe. Ele acha que é mais santo que os outros, ele arrota em línguas. Você conhece gente assim? Coitado, ele pensa que ele é mais santo que os outros, porque ele não comete pecados que os outros. Irmão, não pense que os seus pecados são diferentes dos outros. Não pense que o outro irmão é mais pecador do que você, porque ele peca diferente de você. É nesse contexto que Jesus diz, vocês pensam que vocês merecem ser salvos? Então comece a cortar membro do corpo, arranca o olho, arranca o braço. Aí vamos ver se vocês conseguem praticar a lei. É nesse contexto que Jesus diz para o jovem rico, quer ser salvo? O que você tem que fazer para herdar a vida eterna? Ele perguntou o que tem que fazer, quanto é? Jesus diz, guarda os mandamentos. E alguém precisa guardar mandamento para ser salvo? Por que Jesus deu a lei para o jovem rico? Porque ele veio com a lei. Olha a pergunta do jovem rico, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada! Mas ele queria fazer. Jesus falou, você quer fazer? Guarda os mandamentos. Aí o jovem rico disse, faço tudo isso. Honro meu pai, minha mãe. Mentira! Jesus disse, te falta um. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele era cobiçoso e avarento. Olha o que a lei faz, ele saiu triste. A lei entristece as pessoas, porque ela traz condenação quando você não consegue praticar. Você se enche de culpa, medo e condenação. Mas lá em Atos 16 e 31, você tem a mesma pergunta, com resposta diferente. Para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo respondeu o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você não precisa fazer nada, apenas creia. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz o escritor. Hebreus 10 e 16, você vai ver que a lei é diferente. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no coração e escreverei em sua mente. E você diz, é a lei de Moisés? Não. Por que não é? Próximo verso. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei
Lá na lei o Senhor dizia: vou visitar os pecados dos pais aos filhos, até a terceira e a quarta geração. Na lei Deus diz: não me esqueço dos seus pecados. Na graça Deus diz: não me lembro dos seus pecados. Eu não lembro do que você fez lá no passado. A graça é maior. Aleluia. Na graça, quando há arrependimento, o Senhor não se lembra de mais nada. Na lei, mesmo com arrependimento, não havia perdão. Você sabia disso? Você sabia disso? Olha o verso 29 desse texto. Hebreus 10 e 28, por favor. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem. Não adianta se arrepender na lei, irmão. Se você quer viver da lei, você pode. Tu tem que cumprir tudo. E não adianta se arrepender. Vai ser punido com maldições, com pragas, julgos e juízos. O arrependimento é uma obra da cruz. Ele só existe por causa da graça. Por isso que a mensagem central do Novo Testamento é: arrependei-vos para ser salvo, arrependei-vos para ser perdoado. Todo aquele que se arrepende, não importa o pecado que cometeu, se houver arrependimento, ele é perdoado e não precisa morrer sobre julgo e condenação. Diga amém. Eu amo a graça do Senhor. Eu valorizo a sua obra. Eu quero terminar aqui. O irmão do teclado vem aqui para parecer que está terminando. Algumas pessoas pensam que pregar a graça vai fazer as pessoas ficarem licenciosas. Esses dias um pastor me disse: quando um pastor começa a pregar muita graça, eu fico preocupado. Falei: então eu estou caído há 18 anos. Eu só sei pregar a cruz, a obra de Cristo, o seu evangelho e fazer apelo. Há pessoas que pensam que pregar a graça, alguém disse assim: pastor, lá na sua igreja pode tudo? Falei: pode. Só não sei se convém. Esses dias eu coloquei no meu Facebook assim, para pegadinha para os irmãos, porque eu sei que ninguém faz leitura completa, só leitura dinâmica. Você põe uma coisa na internet, está lá o endereço, está o horário. Eu pus o banner da conferência aqui e alguém escreve embaixo: que horas? Aonde? Eu falo: não. Ô cidadão, está escrito aí, irmão. Ah, tá, agora que eu vi. Não lê. Então eu fiz de propósito, eu escrevi assim no Facebook, e você sabe que para ler completo você tem que clicar. Aí eu escrevi assim: showzaço do Bon Jovi e do Guns N' Roses em Curitiba. Uau! Os crentes falaram: esse pastor caiu. Eles nem clicaram para ler o resto da frase, só falaram: pastor caiu. Aos que clicaram, estava escrito assim, ó: os que estão na lei vão dizer: não vou, senão vou pecar e vou para o inferno. Os que pensam que estão na graça vão dizer: eu vou. Não é pecado? Onde é que está na Bíblia que é pecado? Pensam. Os que estão na graça vão dizer: eu poderia ir, mas não me convém e não me atrai. A regra e a lei da graça é: posso? Claro. É pecado? Não. Mas eu tenho uma música maior, melhor. Tem algo melhor para fazer. Você é atraído por uma música mais importante. Deixe-me te explicar como isso funciona. À noite eu dou seguimento na mensagem. Olha para mim. Você já ouviu aquele termo? Antigamente dizia assim, ó: fulano caiu em pecado. Usava o termo caiu da graça. Quem lembra disso? Ou então cair da fé. Até hoje falam isso. Eu estou o ano todo pregando a graça, pregando a cruz, pregando o evangelho, e teve gente que me escreveu: pastor, o senhor vai dar conta, o senhor mudou sua mensagem, o senhor caiu da fé. Irmão, pregar isso aqui é cair da fé. É porque eu não estou batendo. É porque eu não estou trazendo o cara.
Agora veja esse texto de Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Você vai ver o que é cair da graça. Existem sérios problemas em viver na lei, estando na graça. Primeiro problema: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. O que é cair da graça? É cair em pecado? Muito pelo contrário, quem cai em pecado cai na graça. Onde abunda o pecado, cair da graça é viver pela lei, sem o favor de Deus. Quem está me entendendo aí? Segundo texto que eu quero mostrar para você. Segundo problema de viver na lei. Primeiro problema, cai da graça, separa-se de Cristo. Segundo problema, Gálatas 2 e 21. Gálatas 2, 21. Leia em voz alta esse texto, por favor. Gente, misericórdia. Você sabe que alguns anos atrás eu pensava que estava na graça e eu misturava. Mas quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, meu Deus, misturar a lei com graça não anula a lei, anula a graça. E Cristo morre em vão. Segundo problema de viver na lei, anula a graça e Cristo morreu em vão para você. Agora você quer ver o terceiro problema de quem está na lei? Você que fica aí assistindo aquela emissora de televisão, pensando que aqui lá são pastores, que fica te ensinando a guardar o sábado, e eles são inteligentes, porque todo mestre da lei é inteligente. Fariseu. Escute o que eu estou te dizendo. Olha o que é um fariseu e o que é Jesus. A santidade de Jesus, escute, isso é sério, gente. Os irmãos que gostam de anotar a frase, essa nunca mais tem que sair da sua Bíblia. A santidade de Jesus atraía pecadores e repelia fariseus. A santidade parte da igreja hoje atrai fariseus e repele pecadores. Os fariseus estão muito à vontade entre a igreja e os pecadores não. Nós estamos de volta aos tempos do templo de Herodes, dos apedrejamentos. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem entende? Isso é tão tremendo. Segundo problema de você estar na lei, você entra debaixo de juízo. Diga juízo. Mais alto. Romanos 3 e 19. Leia. Sabemos que tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei. Você não está debaixo da lei. Para quê? Por que a lei veio? Para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo. Primeiro problema, você cai da graça, você separa-se de Cristo. Terceiro, fica debaixo de juízo. E quarto, e o pior, Romanos 4 e 15. Leia em voz alta. Porque a lei produz a ira. De novo. Porque onde não há lei, não há transgressão. Quando você peca, Deus trouxe a lei. E agora toda vez que o homem descumpre a lei, ele tem que velar e ele se ira. Isso é pecado. Irmão, todos aqueles que praticam sequer um tio da lei, fica debaixo de ira porque ele não consegue praticar o resto. Quem entendeu o que eu disse? Agora eu tenho uma bênção para te dizer aqui nessa noite. Romanos 10, versículo 4. Uau, isso é poderoso. Aqui nessa manhã, né? Romanos 10, versículo 4. Leia em voz alta, bem alta e forte. Aleluia! Você está livre! Ai, pastor,
Jesus disse que não veio descumprir a lei, ele veio praticar, é verdade. E nele ele cumpriu toda. Você se lembra que ele estava como homem? Se você não cumprisse toda a lei, você morreria em pecado e juízo. Então Jesus cumpriu toda a lei em seu lugar e satisfez a justiça de Deus e fez você livre para andar em fé, em espírito, em amor. Agora a Bíblia diz que só 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O amor cumpre tudo. Aleluia. Glória a Deus. Mas pastor, me dê uma resposta para esses que vivem usando a graça como desculpa para o pecado. Eu tenho 2 respostas muito boas para você. 2. A primeira está em Romanos 6:14. Quem usa a graça para dizer que está em pecado, não está na graça, está na lascívia. Ele é um homem não regenerado que está querendo ser governado pela graça. A graça não pode governar quem não nasceu de novo. E a lei não pode governar quem nasceu de novo. Leia o texto em voz alta, vai lá. Pois o pecado não os dominará. Eis, não é o nosso sonho? Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Você percebeu que a graça é pecar menos? Não é pecar mais, é pecar menos. Você percebeu que as pessoas pecam porque estão debaixo da... Não é debaixo da graça, é da lei que elas estão. Aqueles que estão na graça vivem da lei do Espírito e da vida, e eles têm o fruto do Espírito governando eles. Alguém me disse, então eu posso matar? Eu falei, se você tem o fruto do Espírito, tente. Então eu posso roubar? Se você tem a lei do Espírito em você, tente roubar. Somos governados pelo Sião. Somos governados pelo Espírito Santo. Nós somos regenerados, nós somos vivos. Nós estamos em Cristo, somos nova criatura. Não há mais condenação, não há mais medo, não há mais culpa. Nós estamos em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 56. Porque as pessoas pensam que a graça dá força para as pessoas pecarem. Dá licença. Eis, ninguém precisa de licença para pecar, não. Alguém já te deu licença para pecar? Quando você vai pecar, você fala, pastor, que é isso? Eu vim aqui pedir licença para pecar. Tem gente que pensa que as pessoas precisam de licença para pecar. Ei, você já peca sem licença. Agora, o que é a força do pecado? Esse texto me fez nunca mais querer misturar lei com graça. Nunca mais eu quero ser um camarada abençoado. Eu quero ser capacitado, ministro da nova aliança. Leia em voz alta esse texto. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. Não, é a graça. Não, vocês estão lendo errado. A força do pecado é o quê? O que dá força para as pessoas pecarem? Não é a graça, é a lei. Então você constrói um prédio cheio de vidro, lindão. E alguém vem e diz, vamos jogar pedra e quebrar o vidro. Então você põe uma placa, proibido jogar pedra. Eu não preciso te dizer o que vai acontecer depois. Põe uma placa no seu terreno, proibido jogar lixo. Vai ser onde mais vai ter lixo na cidade. Põe uma placa na sua parede, proibido pinchar. Vai ser o único muro pinchado. A lei veio para ressaltar a natureza pecaminosa. A graça veio para transformar o homem. Por isso que Jesus disse para a mulher, eu não te condeno, eu te perdoo. Depois ele disse para ela, vai. Primeiro ele deu a dádiva da graça de não condenação. E depois ela encontrou força para ir e não pecar. A religião primeiro diz assim, pare de pecar, eu não te condeno, eu te perdoo. Jesus fazia o contrário.
Primeiro ele dava misericórdia, depois a transformação. Jesus entrou no barco de Pedro, multiplicou os peixes na pescaria, e depois que ele deu a misericórdia, que Pedro disse: para trás de mim que sou pecador. Primeiro ele vem com a graça, Romanos 2:4, não percebendo que a graça de Deus que produz arrependimento. Não é arrependimento para receber a graça, é graça para arrependimento. O arrependimento é obra da graça. Arrependimento é quando você chora ao pé da cruz e diz: Senhor, eu sou pecador, salva-me. Jesus disse: isso é música para os meus ouvidos. E aqui eu termino, contando uma história que está escrito em Heresias 1, verso 2. É uma mitologia. Não é pregar sobre a mitologia, mas você já deve que ouviu essa história. Conta-se a história mitológica que os pescadores ouviam um canto profundo lá no meio, no centro do oceano. Então todos os homens do vilarejo entravam no barco e iam lá, não se importavam se tinham família, não se importavam se tinha filho, esposa, nada. Eles se esqueciam de tudo e iam atrás da música estonteante. E quando chegavam lá, as sereias comiam eles. Eles eram atraídos pelo canto da sereia e a sereia os matava. Então Orfeu estava perdendo todos os homens do vilarejo. Orfeu falou: meu Deus, todos estão morrendo. O que Orfeu pensou? Construiu uma lira e compôs uma música. E ele começou a tocar uma música. Toda vez que os homens entravam no barco, Orfeu tocava a música. Eles ouviam a música da sereia e a música de Orfeu, mas a música de Orfeu era mais bonita. Então eles abandonavam a música da sereia e vinha para a música de Orfeu. Diferença que a música da sereia matava, a de Orfeu trazia vida. Esqueça agora a mitologia. Eu quero te dizer que a música da cruz é mais bonita. Graça é ouvir uma música mais linda do que o pecado. Jesus disse para Simão, quando ele julgou Jesus por deixar a mulher beijar os seus pés, ele disse: Simão, quem muito entende que é perdoado, muito ama. Jesus disse: quem muito entende que é perdoado, muito ama. Se você entender que Deus não tem nada contra você, que Deus te ama em Cristo, que toda a expectativa de Deus foi suprida em Jesus, você estará livre para se aproximar de Deus. Deus é amor, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus é misericordioso e as suas misericórdias se renovam. Veja, hoje, quando o dia amanheceu, uma nova misericórdia nasceu junto com o dia. A misericórdia de segunda é outra misericórdia. Quando o dia amanhecer amanhã, uma nova misericórdia nasce. Para cada dia da sua vida, nasce uma nova misericórdia de Deus para você. Deus te ama e está satisfeito com a obra de Jesus. Isso é importante. Ouça a música da graça e venha para Jesus. Eu quero que você fique em pé.